Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos agora responder mais uma questão que foi retirada da prova do Exame de Suficiência 2014.2, a questão 17 da Fundação Brasileira de Contabilidade. Vamos então ler o enunciado dessa questão. Relacione os métodos de custeio enumerados na primeira coluna com as respectivas descrições na segunda coluna e, em seguida, assinale a opção correta. Então, pessoal, para responder essa questão, nós vamos precisar fazer o seguinte procedimento: verificar quais foram os métodos de custeio informados na primeira coluna e relacionar com as características que foram informadas na segunda coluna. Então, vamos iniciar a resolução dessa questão. Vem comigo. O primeiro método diz o seguinte, é um método que aloca os custos variáveis aos produtos. E uma informação importante, e considera os custos fixos como despesas no período, afetando o resultado do período. Então, pessoal, quando estudamos os métodos de custeios, aprendemos que essas são características do método de custeio variável. Então, vamos trazer aqui a informação do número 3 e vamos aqui fazer uma breve revisão. Lembrando que o custeio variável é um método utilizado principalmente para fins gerenciais e considera, na mensuração do custo de fabricação de um determinado produto, apenas os custos variáveis. Já os custos fixos são lançados diretamente na demonstração do resultado quando esses gastos forem incorridos. Mesmo tratamento dado às despesas no método de custeio por absorção, tranquilo? Então, vamos dar continuidade e verificar o nosso próximo método de custeio. Então, a próxima informação diz o seguinte, forma de alocação de custos que consiste no rateio dos custos de produção e de todas as despesas da empresa, inclusive as financeiras, a todos os produtos. Então, pessoal, esse método de custeio diz o seguinte, que ele considera na mensuração do custo de fabricação de um determinado produto todos os gastos, sejam eles classificados como custos ou classificados como despesas. E este método de custeio, ele é conhecido como custeio pleno ou com a sigla RKW, que inclusive é uma sigla alemã, já que esse método de custeio teve origem na Alemanha. Então, vamos trazer o número 4 para a segunda característica. Vamos, então, dar continuidade à nossa resolução. O próximo método de custeio diz o seguinte, que procura reduzir as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos por meio da utilização de direcionadores de custos. Aqui é interessante fazer o seguinte comentário. Quando falamos de rateios dos custos indiretos de fabricação, estamos nos referindo a um método de custeio por absorção, já que ele considera todos os custos na mensuração do custo de fabricação de um determinado produto, e os custos indiretos são alocados para esses produtos através de critérios de rateios, que pode ser, por exemplo, unidades produzidas, horas, máquinas trabalhadas ou o material direto consumido, entre outras características. Então, esses critérios de rateio são considerados critérios arbitrários, já que fica muito do julgamento do gestor de custos, de como ele vai alocar da melhor forma esses custos indiretos. Então, para tentar reduzir essa arbitrariedade, vamos dizer assim, foi que surgiu um método de custeio baseado em atividades, aqui o famoso custeio ABC. Então, para a nossa terceira característica, vamos trazer o numeral 1. Lembrando que o custeio baseado em atividades, ele trabalha da seguinte forma. Ele vai pegar aqueles custos indiretos de fabricação, vai alocar para determinados departamentos
A partir daí, esses departamentos serão avaliados quais são as atividades relevantes e, na sequência, é verificado quais são os direcionadores de recursos para fazer a alocação desses custos indiretos entre as atividades e os produtos, tranquilo? Então, a última opção ficou aqui, ó, com as seguintes características. Consiste na alocação de todos os custos de produção aos bens elaborados. Todos os gastos relativos ao esforço de produção são distribuídos para todos os produtos ou serviços feitos. Então, pessoal, quando falamos de um critério, ou melhor dizendo, de um método de custeio que considera todos os custos, estamos falando do custeio por absorção. Então, vamos trazer aqui a informação número 2 para a nossa última característica. Lembrando um seguinte detalhe, que o método de custeio por absorção é único aceito pelo regulamento do imposto de renda, normas e princípios de contabilidade, tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, vamos verificar qual foi a opção que trouxe essa sequência correta. 3, 4, 1 e 2. Então vamos verificar aqui as nossas opções. A opção correta, 3, 4, 1 e 2, foi justamente a letra D de dado. Então, pessoal, desta forma finalizamos a resolução dessa questão. Espero que tenham gostado e espero você no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!